Oi pessoal, estamos de volta aqui no Química para Todos, agora com o pH de ácidos fracos, ok? No vídeo anterior a gente resolveu o exercício de pH de ácidos e bases fortes, agora a gente vai resolver de ácidos fracos, tá bom? Segundo Arrhenius. Então vamos lá, esses exercícios também eles estão intimamente ligados com o equilíbrio iônico, né? Então a gente tem o equilíbrio iônico, porque eu tenho o ácido fraco, e o ácido fraco, a diferença entre ele e o ácido forte é que tudo que eu coloco não vai ionizar totalmente em água. Então a gente vai ter que descobrir a quantidade de íons H+, a concentração mol por litro de íons H+, para o ácido fraco ou a base fraca em água, para depois a gente calcular o pH, usar a fórmula de Sorensen. Lembrando que no vídeo anterior a gente já fazia isso direto, né? Porque já usava a fórmula de Sorensen direto, porque tudo que eu coloco em ácidos e bases fortes acaba se ionizando, 99,9%, tá certo? Então vamos lá. Calcule o pH para uma solução de ácido acético de concentração 1 mol por litro, tá? Então eu quero que você calcule esse pH. Primeiro, ácido acético é um ácido fraco, é um ácido orgânico fraco, ok? Ácido carboxílico, segundo Arrhenius. E eles deram para o exercício também te dá o valor da constante de ionização do ácido, chamado Ka, né? Então é 1,4 vezes 10 a menos 5. Esse valor é dado para vocês, ninguém tem que saber, certinho? Porque esse valor é tabelado a 25 graus em atm de pressão. Perfeito? Você tem que ter esse valor porque você vai ter um equilíbrio químico, que é chamado de equilíbrio iônico, porque a gente tem a produção de íons. Então, você tem que ter o valor da constante de equilíbrio para o ácido, chamado Ka. O que eu faço para resolver? Coloco o ácido na água, ionizo, né? Então, esse hidrogênio próximo do oxigênio que vai ionizar, porque tem mais, aqui a gente tem uma diferença grande de eletronegatividade entre o O e o H, aqui a gente não tem entre o H e o carbono, então é esse que vai ionizar. Essa dúvida aqui ocorre muito quando alunos vão fazer esse tipo de ionização, tá? Então, o ácido acético é sempre, tá? O hidrogênio que está próximo do oxigênio, do grupo carboxila que vai ionizar. Então ficou H+, e sobrou o íon acetato, perfeito? Como eu tinha 1 mol por litro aqui no início, eu não posso falar que eu tinha 1 mol aqui do H+, e nem do acetato, porque, como eu disse, é um ácido fraco, então a gente vai ter que descobrir essa concentração de H+, que se formou após a ionização, para depois calcular o pH. Na realidade, o que eu faço? Eu vou construir uma tabela. Nessa tabela, eu vou colocar, então, a reação química, né, de ionização do ácido acético. Vou colocar quantidades de mol por litro iniciais que reagiu do reagente e formou dos produtos, e a quantidade no equilíbrio em mol por litro, porque eu tenho que descobrir essa quantidade aqui para depois poder aplicar na fórmula da constante de equilíbrio, ou do Ka, que a gente pode chamar, né? Que é a constante de equilíbrio para o ácido fraco, perfeito? Então vamos lá. Eu tinha 1 mol por litro que o exercício falou para mim no início de ácido acético. Não tinha nada de H+, nem nada de acetato no início. Aí depois reagiu X, porque eu tenho 1 para 1 para 1. Eu não sei quanto reagiu, então posso chamar de X, de Y, qualquer incógnita, perfeito? Como foi 1 para 1 para 1, reagiu X, formou X de H+, e X de acetato. Aqui no equilíbrio é o que tinha menos o que reagiu, então é 1 menos X. Aqui não tinha nada, continuou X, aqui não tinha nada, continuou X. Então vamos lá, vamos aplicar na constante de equilíbrio, né, para o Ka, constante de ionização do ácido fraco. Que é? Como que eu defino essa constante? É a concentração, vamos voltar lá na reação, dos produtos pela concentração molar dos reagentes. No caso é do reagente, só tem um. Então, concentração de H+, do acetato, pela concentração do ácido acético. Como é 1 para 1 para 1, né? Então, aqui fica 1, aqui fica 1, aqui fica 1. Perfeito? Porque é elevado aos coeficientes da equação.
certinho? Se aqui fosse 2H+ no balanceamento, você colocaria 2 aqui também, elevaria a concentração de acordo com os expoentes estequiométricos balanceados na equação, perfeito? Então, como eu tenho o valor de Ka, que é 1,4 vezes 10 a menos 5, esse valor é dado, como eu falei, é 25 graus. Eu tenho o valor de H+, pela tabela, no equilíbrio, lembrando que isso aqui é tudo no equilíbrio, X, de acetato X e de ácido acético 1 menos X. Eu posso cancelar, né? Cancelar que eu digo é desprezar, melhor dizendo, esse X. Porque como eu sei que é um ácido fraco, eu vou ter um equilíbrio iônico aqui e vai ionizar muito pouco dessa quantidade que eu coloquei. Então, aqui vai ser, por exemplo, ionizado 10 a menos 3, 10 a menos 4. Então, 1 menos 10 a menos 3, 10 a menos 4 vai dar 1, tá? Então, a gente pode usar desse artifício para ficar uma equação mais fácil na matemática para a gente resolver. Então a gente vai acabar resolvendo caindo numa equação de segundo grau, que também vai dar certo, mas é trabalho à toa e tempo à toa também. Perfeito? Aí então aqui eu fiquei 1,4 vezes 10 a menos 5 vezes 1 vai dar 1,4 vezes 10 a menos 5 igual a x ao quadrado. Para resolver isso eu vou tirar a raiz quadrada. Perfeito? Aqui eu posso fazer o seguinte, eu posso pegar e transformar esse número 1,4, colocar a vírgula aqui. Se eu aumento a vírgula um dígito, eu vou diminuir um dígito no expoente, matematicamente, tá? Então ficou 14 vezes 10 a menos 6, igual a x. 10 a menos 6, raiz quadrada divide por 2 vai dar 10 a menos 3. Raiz quadrada de 14 dá aproximadamente 4, tá? Vai dar 3,8 por aí, aproximadamente 4. Então eu fiquei com 4 vezes 10 a menos 3 mol por litro, que é igual a x. O que é o x? É a concentração de H+ no equilíbrio que formou quando eu coloquei o ácido acético em contato com a água, quando eu fiz a ionização do ácido acético, a solução do ácido acético em água, perfeito? Aí sim, eu posso usar, depois desse cálculo, né, desse raciocínio, eu posso usar a fórmula do pH de Sorensen, porque eu já tenho a concentração de H+ no equilíbrio, né, para o ácido acético em água. Então vamos lá, pH menos log de H+, eu tenho a concentração de H+ que eu tirei aqui, vou jogar aqui, fazendo o cálculo vai dar pH igual a 2, então realmente eu vou ter uma solução ácida, porque eu tenho o ácido acético, ok, pessoal? Então é dessa maneira que a gente acaba resolvendo cálculo de pH para ácidos diarrênios, ácidos fracos diarrênios. Tá? Sempre fazendo a tabela e descobrindo a concentração de H+ no equilíbrio, já que o ácido fraco, nem tudo que eu coloco vai ionizar. Então eu tenho que achar a concentração no equilíbrio para depois jogar na fórmula de Sorensen e descobrir o pH da solução. Perfeito, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou, dá um joinha aí, né? Dá uma curtidinha aí para a gente poder colocar os próximos, né, com mais ênfase, tá bom, pessoal? Então, o pH, essa parte de pH de ácidos fracos, ela é cobrada muito em vestibulares, em concursos, né? Porque é muito aplicado isso, pessoal, né, na área industrial. E a gente tem o pH no nosso dia a dia, né, de tudo, perfeito? Então, isso é muito importante, guardem isso. E bom estudo para vocês. Até o próximo vídeo. Abraços.